Olá, turminha. Vamos começar mais uma tarde então de atividades. Vocês vão pegar o caderno de vocês, anotar o cabeçalho com letra cursiva, pôr a data direitinho, o nome das disciplinas que nós vamos trabalhar aqui e as páginas de exercícios que serão feitas. Língua portuguesa, então vamos fazer as páginas 100 e 101, que é a continuação lá do texto que a gente leu no início da semana, a história em quadrinhos uma das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. E depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre uma segunda história em quadrinhos da mesma turminha ali. Iniciando então ali na página 100, a gente tem o exercício 8. Observe mais uma cena da história e responda. Então, olha aqui, tem essa cena e o Maurício dizendo: calma, crianças, calma. E aí vem a pergunta: o que a Mônica e o Cebolinha estão fazendo? O que levou você a essa conclusão? Tá bom? Então, a gente não vê os dois aqui, mas a gente imagina o que está acontecendo. E como que a gente imagina isso? Quais são os recursos que aparecem aqui que deixam a gente imaginar isso? Lembrando que toda resposta começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Aí vem um exercício novo. No final da história, o que o Maurício fez para que a Mônica e Cebolinha percebessem a bagunça que fizeram? Isso deu resultado? Sim ou não? Por quê? Tá bom? Então aí vocês vão responder de acordo com o que vocês viram lá no fim da história. E aí aqui fica a dica para vocês, o site oficial da Turma da Mônica, e se vocês clicarem nesse link, vocês vão encontrar informações sobre os personagens e muitas histórias em quadrinhos, tá bom? Então, lá para quem participar da aulinha online, eu vou colocar no chat, mas quem não está na aulinha online é só digitar lá em cima na barra do Google que tem acesso a tudo isso. O exercício da página 101, então, depende aqui da leitura então, dessa outra história em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, a passagem do tempo é representada pelas ilustrações. Os personagens dessa história em quadrinhos são o elefante J-Leão e a formiga Rita Nazura. Leia e comente com os colegas suas impressões sobre a tirinha. Então, aí vocês vão observar aqui o J-Leão, quem espera. E aí tem ele aqui no primeiro quadrinho, depois tem umas folhinhas voando, aí tem a carinha dele, o humor dele mudando, e no final ele diz: a Rita Nazura vai precisar de uma boa desculpa por ter faltado ao nosso primeiro encontro. E aí a gente tem aqui a personagem, tá? O que vocês vão fazer depois? Vão responder o exercício 2. Leia e marque a alternativa correta. Nos contos, então em histórias escritas ali com palavras, a passagem do tempo é marcada por expressões como no dia seguinte, algumas horas depois, algum tempo depois. Que recurso foi usado para evidenciar a passagem do tempo nessa história? Porque aqui não é só uma história escrita, é história em quadrinhos, em que tem imagens. Então, qual foi o recurso que a gente vê esse tempo passando? Foi a expressão de J-Leão, as carinhas que ele vai fazendo, ou as cores do céu que mostram o tempo? E aí vocês assinaram a resposta correta. Na sequência, vocês vão lá para o exercício de matemática, na página 96, tá bom? A gente vai continuar vendo estratégias de cálculo. E aí, dessa vez, a gente vai ver aqui a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Então, vezes 10, vezes 100 e vezes 1000. No primeiro exercício, vocês vão completar o quadro com os valores correspondentes e depois responder a questão que vem embaixo. Então, vocês têm aqui, ó, 4 vezes 10 é 40. A gente sabe que 4 vezes o número 1 é 4. Mas como 10 tem mais um zerinho aqui, a gente põe um zerinho aqui também. Então, 4 vezes o número 10 são 40, que seria 10 mais 10 mais 10 mais 10. E aí, quanto que é 4 vezes o 100? Ou seja, 100 mais 100 mais 100 mais 100. E 4 vezes o 1000? 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000.
Depois vocês vão fazer a mesma coisa com o número 5. 5 vezes 10, 5 vezes 100 e 5 vezes 1000. Depois 7 vezes 10, 7 vezes 100 e 7 vezes 1000. E por último, 9 vezes 10, 9 vezes 100 e 9 vezes 1000. Depois que vocês completarem a tabelinha, vocês vão responder o que você percebeu em relação aos resultados das multiplicações no quadro. Tá? Então, o que a gente observa quando a gente vai preenchendo aqui cada um dos resultados? Depois disso, vocês vão calcular mentalmente os resultados em cada caso. Por que mentalmente? Porque a gente vai ver que tem coisas que a gente não precisa ficar fazendo continha. Os números são simples, apesar de altos, eles são simples de serem calculados, tá bom? E aí, antes de fazer as adições, efetue cada operação que está entre parênteses, dentro do parênteses, tá bom? Então, antes de resolver aqui, vocês vão fazer primeiro aqui. 8 vezes 100, põe a resposta aqui. Depois, 5 vezes 10, põe a resposta aqui. Colocou as respostas, aí você vai fazer esse número mais esse número para chegar na resposta. Mesma coisa na letra B. Primeiro faz 5 vezes 100. Quanto deu? Põe aqui na frente. E 7 vezes 10? Quanto deu? Põe aqui na frente. Feito isso aqui, vocês vão fazer esse número mais esse número para chegar na resposta. A mesma coisa vai ser na letra C, só que agora a gente tem 3 números, tem 3 contas aqui entre parênteses. A primeira conta, 4 vezes 1000, põe a resposta aqui. A segunda, 6 vezes 100, põe a resposta aqui. E a última, 9 vezes 10, põe a resposta aqui. Aí sim vocês vão fazer a continha, esse mais esse, para chegar na resposta. Em seguida, vocês têm aqui, em uma campanha beneficente realizada pela Escola Aprender, foram arrecadados diversos produtos enlatados, como mostra no gráfico do lado. Então, vamos observar o gráfico aqui de produtos arrecadados. Aqui, esses números correspondem à quantidade em centenas. Então, 0 centenas, 2 centenas, 200, 4 centenas, 400. 6 centenas, 600, 8, 800 e 10 mil. E aqui embaixo os produtos que foram arrecadados. Ervilha, atum, milho, molho de tomate. Então, olha quantas centenas foram de ervilha, e de atum, e de milho, e molho de tomate. Observado então o gráfico, vocês vão responder. Quantas latas de cada produto foram arrecadadas? De ervilha. Procura onde está a ervilha, conta direitinho e preenche aqui. Lembrando que cada número desse corresponde a centenas, tá? Depois atum, quanto foi? Milho e molho de tomate. E aí, por fim, vocês vão representar com uma única multiplicação o total de latas arrecadadas, tá bom? Então, qual seria a multiplicação que vocês fariam aqui embaixo? Em arte, então, a gente vai trabalhar hoje com as páginas 42 e 43, tá? E aí vocês vão começar observando essa imagem que tem aí. Essa imagem é da apresentação de teatro de bonecos do grupo Mamulengo Fuzuê, tá bom? Que é um projeto de teatro popular que percorreu várias cidades lá no Distrito Federal. É uma foto de 2017. E aí a gente tem então ali na página 43 um textinho que a gente vai ver sobre essa apresentação de teatro e depois tem algumas perguntas pessoais para vocês responderem. O texto então diz: somos grandes e pequenos, cabemos nas mãos ou nos seus dedos, desfilamos, andamos e corremos, somos bonecos do povo brasileiro. Alguma graça podemos falar, podemos rir e rodopiar, com uma coisa que não pode faltar, uma boa história para contar. Um grupo para assistir, juntos no grupo de teatro, vamos criar? E aí, então, é uma das falas lá dessa apresentação de teatro,
E agora aqui, para a gente começar essa unidade, tem algumas perguntas pessoais para vocês responderem. Você já brincou de mamulengo com esse tipo de boneco, tá? Como será que podemos mexer esse boneco e fazer ele ganhar vida na arte do teatro de bonecos? Que materiais podemos pesquisar? Que história você e os colegas gostariam de contar? Depois dessa conversa, escreva no caderno algumas de suas ideias sobre essa arte. Ou pode escrever aqui do ladinho mesmo o que você pensa sobre essa arte, tá bom? Então aí, as páginas de hoje do livro de artes é mais uma introdução a esse assunto novo. E se vocês quiserem procurar lá na internet bonecos de mamulengo, pode procurar que vocês vão achar bastante coisa interessante, tá bom? Mas aí para hoje o que vocês vão me responder são essas perguntinhas aí. Quem participar da aulinha online, a gente vai conversar um pouquinho mais antes de vocês responderem. Quem não tem participado da aulinha online, porque não dá, pode procurar na internet um pouquinho mais de informação, tá bom? Qualquer dúvida, então, me envie em áudio ou uma mensagem. E não se esqueçam de me enviar fotos de todas as atividades feitas no dia de hoje.